Olá, vamos fazer a lição 170? Não há crueldade em Deus e nem em mim. Ninguém ataca sem a intenção de ferir. Isso não pode ter exceção. Quando pensas que atacas em autodefesa, queres dizer que ser cruel é uma proteção, que estás a salvo por causa da crueldade. Queres dizer que acreditas que ferir o outro te traz liberdade. E queres dizer que atacar é trocar o estado em que te encontras por algo melhor, mais seguro e protegido de invasões perigosas e do medo. Como é inteiramente insana a ideia de que defender-te do medo é atacar, pois é assim que o medo é procriado e alimentado com sangue para fazê-lo crescer, inchar e enfurecer-se. Assim, o medo é protegido e é impossível escapar. Hoje aprendemos uma lição que pode poupar-te mais atrasos e misérias desnecessárias do que podes imaginar. É isto: fazes aquilo contra o qual te defendes e pela tua própria defesa fazes com que seja real e inescapável. Abaixa as tuas armas e só então perceberás que é falso. Há uma lição para trás que diz: se eu me defendo, sou atacado. E essa lição ela vai reforçar isso. E o que são as defesas, senão um modo de dizer que estou separado de Deus? Quando eu me defendo, estou protegendo a ideia da separação, porque estou escondendo o medo que está na mente, aquele medo que foi reprimido na fragmentação, aquele medo que não queremos olhar. Então jogamos para fora e falamos que está no outro, que está no ambiente, que tudo me ataca, que tudo me faz um mal. Na verdade, o medo, o ataque não está nas formas, está lá no pensamento que pensou que pudesse se separar de Deus. Ali surge o medo e o ataque. Então, quando você vir alguém fazendo algo contra você ou alguma situação, lembre-se disso, não é sobre o outro, não é sobre você. E não adianta se defender, porque defender-se é o mesmo que atacar. Defender-se é tornar real aquilo que é ilusão. Parece que atacas o inimigo que está do lado de fora, mas a tua defesa estabelece um inimigo do lado de dentro, um pensamento alheio lutando contra ti mesmo, privando-te da paz e dividindo a tua mente em dois campos que parecem ser totalmente irreconciliáveis. Pois agora o amor tem um inimigo, um oposto, e o medo, o estranho, precisa agora da tua defesa contra a ameaça do que realmente és. Se considerares cuidadosamente os meios pelos quais a tua autodefesa inventada procede em seus caminhos imaginários, perceberás as premissas em que se baseia a ideia. Primeiro, é óbvio que as ideias têm que deixar a sua fonte, pois és aquele que faz o ataque e não podes deixar de tê-lo concebido antes. Mas atacas o que está fora de ti e separas a tua mente daquele que deverá ser atacado, com fé perfeita de que a divisão que fizeste é real. Em seguida, os atributos do amor são conferidos ao inimigo do amor, pois o medo vem a ser a tua segurança e o protetor da tua paz, ao qual te voltas esperando consolo e procurando escapar das dúvidas em relação à tua força e buscando a esperança do repouso numa quietude sem sonhos. E ao despojares o amor do que pertence a ele e só a ele, o amor é dotado dos atributos do medo, pois o amor te pediria que te despojasses de todas as tuas defesas como mera tolice. E as tuas armas, na verdade, se desfariam em pó, pois é o que são. Quando nos defendemos, estamos dizendo que o medo é a nossa segurança, porque a defesa ela só acontece através do medo. E o que é o medo, se não dizer que
tem uma pessoa aqui real e outra pessoa ali fora também real. É dar realidade a ilusões. E isso vem do medo, porque o amor, ele só te pediria para se despojar de todas as defesas como mera tolice. O amor olha para tudo isso e sabe que não é real, sabe que é ilusão, e isso ele está chamando de tolice. E as armas se desfariam em pó, ou seja, não seriam vistas realmente como ilusões. Com o amor como inimigo, a crueldade tem que vir a ser um Deus. E os deuses exigem que aqueles que os adoram obedeçam aos seus ditames e recusem-se a questioná-los. A punição severa é o quinhão inexorável daqueles que perguntam se as exigências são razoáveis ou até mesmo sãs. Seus inimigos, sim, são insensatos e insanos, mas eles próprios são sempre misericordiosos e justos. Hoje contemplamos sem emoção esse Deus cruel e observamos que, embora os seus lábios estejam manchados de sangue e embora pareça lançar chamas de fogo, é apenas feito de pedra. Não pode fazer nada. Não precisamos desafiar o seu poder. Ele não tem nenhum, e aqueles que veem nele a sua segurança não têm nenhum guardião, nem força para invocar em momentos de perigo e nenhum guerreiro poderoso para lutar por eles. O amor veria tudo isso como ilusão. Porém, se tivermos o amor como inimigo, ou seja, se dermos realidade a esses ataques, a esse medo, tornamos esse medo como nosso Deus. E dizemos que sim, tem sim alguém que me fez mal. E só de falar isso, já estamos adorando ídolos, dizendo que sim, foi possível a separação. E isso são ídolos. É reconhecer que eu existo aqui como um corpo e o outro também existe ali como um corpo. Os ídolos são tudo aquilo que não vem de Deus. E esses ídolos que colocamos num altar e dizemos, isso está me afetando, isso está fazendo algo contra mim. Esses ídolos são feitos de pedra, ou seja, não existem. Não podem fazer nada. Uma pedra, uma vez que você bate nela, ela se dissolve em pequenos pedacinhos. Ela não é nada. Esse momento pode ser terrível, mas pode também ser o momento da tua liberação da escravidão abjeta. Fazes uma escolha, de pé diante desse ídolo, vendo-o exatamente como é. Devolverás tu ao amor o que tens buscado arrancar dele para depositar diante desse pedaço de pedra irracional? Ou farás outro ídolo para substituí-lo? Pois o Deus da crueldade toma muitas formas. Pode-se achar outra. Ele chama aqui o Deus da crueldade o pensamento de separação, ou o ego, que toma diversas formas para que possamos acreditar que existe crueldade. Contudo, não penses que o medo é o modo de escapar do medo. Lembremo-nos do que o livro-texto enfatizou a respeito dos obstáculos à paz. O obstáculo final, o mais difícil de se acreditar que não seja nada, um obstáculo com a aparência de um bloco sólido, impenetrável, amedrontador e além do conquistável, é o medo do próprio Deus. Aqui está a premissa básica que entroniza o pensamento do medo como Deus, pois o medo é amado por aqueles que o idolatram e o amor agora aparenta revestir-se de crueldade. No livro, ele nos coloca os obstáculos à paz e um deles é o medo de Deus. Aqui na separação, não vemos isso porque isso é muito bem escondido e não achamos que temos medo de Deus. Mas isto não está aqui, porque aqui o Deus da separação é o ego, é o pensamento de separação. E o verdadeiro Deus, esse sim, se torna temeroso, porque tudo aqui dentro está virado de
cabeça para baixo, invertido. Na verdade, o medo de Deus é algo que está na mente. É aquele medo que, quando houve uma louca e diminuta ideia de separação, esse pensamento que tomou ciência disso e viu que parecia que tinha feito algo contra o próprio Deus e se fragmenta por medo. Esse é o medo de Deus. É ir além de todos os medos da forma que são somente subjacentes a esse. Tudo está muito escondido. Como dizem aqui na forma, está inconsciente. Mas na verdade, esse inconsciente é só essa mente que pensa que se separou e que carrega todo esse medo. De onde vem a crença totalmente insana em deuses de vingança? O amor não confundiu os seus atributos com os do medo. Mesmo assim, os adoradores do medo não podem deixar de perceber a própria confusão no inimigo do medo, e a sua crueldade é agora uma parte do amor. E o que poderia ser mais amedrontador agora do que o próprio coração do amor? O sangue parece estar em seus lábios, o fogo vem dele. E ele é mais terrível do que tudo, mais cruel do que qualquer coisa que se possa conceber, e fulmina todos aqueles que o reconhecem como seu Deus. Temos uma crença insana na vingança de Deus. Temos uma crença de que vamos ser punidos por Deus. Mas, na verdade, nós somos punidos por nós mesmos quando acreditamos que nos separamos. Essa é a punição. A escolha que fazes hoje é certa, pois olhas pela última vez para esse pedaço de pedra esculpida que fizeste e não mais o chamas de Deus. Já alcançaste este lugar antes, mas escolheste que esse Deus cruel permanecesse contigo sob outra forma. E assim o medo de Deus retornou contigo. Dessa vez tu o deixas lá e retornas a um novo mundo, sem a carga desse peso, um mundo contemplado não através dos olhos do medo, que não veem, mas da visão que a tua escolha devolveu a ti. Agora, os teus olhos pertencem a Cristo e Ele olha através deles. Agora a tua voz pertence a Deus e ecoa a sua. E agora o teu coração permanece em paz para sempre. Tu o escolheste no lugar de ídolos e os teus atributos dados pelo teu Criador te são enfim devolvidos. O chamado a Deus foi ouvido e respondido. Agora o medo dá lugar ao amor, enquanto o próprio Deus substitui a crueldade. E hoje fazemos a escolha certa e olhamos para esses ídolos, para eu pensar que sou um corpo separado e o outro lá fora é outro corpo separado. Olhamos para esses ídolos e não damos mais realidade. Vemos através dos olhos de Cristo. Pai, somos como Tu és. A crueldade não habita em nós, pois ela não existe em Ti. A Tua paz é a nossa, e abençoamos o mundo com o que recebemos só de Ti. Escolhemos outra vez e fazemos a nossa escolha por todos os nossos irmãos, sabendo que são um conosco. Trazemos a eles a Tua salvação, assim como a recebemos agora, e agradecemos por eles, que nos tornam completos. Neles vemos a Tua glória e achamos a nossa paz. Somos santos porque a Tua santidade nos libertou e damos graças. Amém. E amanhã estaremos juntos para mais uma revisão.